Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é, sem dúvida, uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões, como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa. Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte.
Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas, graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos.